Bom dia a todos. Eu tenho esta tarefa que é para mim uma grande honra, mas que eu tenho que fazer aqui um disclosure. É muito fácil nós apresentarmos o trabalho que é feito pelas outras pessoas, não é? E, portanto, eu venho aqui fazer a figura de quem mostra um trabalho que é no dia-a-dia realizado por pessoas que não sou eu e no qual eu tenho a sorte de estar envolvida. E, portanto, gostava só de deixar isso bem patente desde o princípio. Eu sou da geração que nasceu mais ou menos na altura em que o primeiro caso de VIH foi identificado nos Estados Unidos e, portanto, nós vimos muita coisa a acontecer e muita coisa a mudar, como certamente se lembram. Isto foi uma fotografia que eu tirei a semana passada num café em Santa Fé, no Novo México, em que, ao lado de um cartaz de aulas de flamenco e de meditação transcendental, estava ainda aquilo, um anúncio sobre o teste do VIH. E, portanto, é isto que mudou nos últimos tempos e são estas realidades que nos fazem sentir que, de facto, as coisas avançaram muito e que a sociedade evoluiu muito ao longo das últimas décadas. No entanto, não deixamos ainda de ter muitas questões. E, então, se compararmos os diferentes países do mundo e as diferentes regiões geográficas, ainda existe muito por saber, que fica por saber, sobre a infecção VIH, nomeadamente sobre a infecção VIH nos homens que têm sexo com homens. Daí que isto seja um conjunto, que eu não pretendia, obviamente, que lessem estas recomendações, mas gostava só de realçar algumas sobre as questões relacionadas com a investigação, que são prioritárias no VIH nos homens que têm sexo com homens. Uma delas é a mais básica, qual é que é a dimensão do problema? Quantos homens que têm sexo com homens é que têm infecção pelo VIH? E quantos são os casos prevalentes, não só, mas também quantos são os casos... Como? Muito bem. E também, não só quantos são os casos prevalentes, mas também qual é a incidência de novos casos em diversas populações. Além de nós quantificarmos a dimensão do fenómeno, a carga da doença na população, precisamos ainda de compreender qual é que é, digamos assim, a frequência da prevenção da doença nas várias fases em que nós podemos, de facto, prevenir a doença, que são fases nas quais, obviamente, existem constrangimentos, barreiras e facilitadores. E é aí que também deve estar o foco da investigação científica. E isto porque é muito importante também que olhemos para esta questão da prevenção do VIH nos homens que têm sexo com homens, do ponto de vista das estratégias de prevenção. E aqui, claríssimo para nós, a fadiga da prevenção primária, não é? Isso é um facto. As pessoas usam o teste, a prevenção secundária, e vão usando cada vez mais a profilaxia pós-exposição, porque, de facto, há mudanças na forma como as pessoas previnem a infecção. E isto foi uma das coisas que o EMIS nos veio mostrar também para Portugal. E, portanto, nós sabemos que é óbvio que, neste momento, a prevenção mudou, não é? A forma como se previne a infecção pelo VIH mudou. E, essencialmente, mudou muito também na população de homens que têm sexo com homens. Daí que nós passemos de um imperativo de investigação muito quantificativo da carga da infecção para uma forma ou para um conjunto de questões que têm a ver com a prestação dos cuidados de saúde, com a forma como se possibilita que as pessoas sejam testadas e com a forma como elas acedem aos cuidados de saúde. Depois existem outras questões que são também muito interessantes em termos da investigação em saúde e da resposta à epidemia do VIH, que é o facto, por exemplo, de nós encontrarmos ainda desigualdades mesmo quando as pessoas fazem tudo bem. Ou seja, mesmo quando existem, mesmo em pessoas que têm, digamos assim, um comportamento de baixo risco, isto é um estudo que já não é recente, mas que nos serve para mostrar que mesmo quando as pessoas, de facto, não têm os chamados comportamentos de risco, elas próprias podem estar em risco mais elevado. E isso tem a ver com uma questão mais complexa e que é particularmente relevante neste contexto, que é a questão das redes. As redes das relações entre as pessoas e a forma como elas digamos assim, como elas interagem entre si. E isso é, neste momento, uma questão de investigação premente, porque se avançou muito na forma como se consegue conhecer as redes e como se consegue quantificar o papel das redes na transmissão da infecção. E aqui nós vemos também, a ideia não era prendermos muito com os detalhes dos gráficos,
mas era apenas compreendermos que se a média de parceiros por pessoa passar de 1,68 para 1,86, passamos na mesma população de uma rede com este aspecto em que as ligações são relativamente esparsas, a uma rede muito mais próxima, em que as ligações entre as pessoas são muito mais fáceis e que, portanto, terá, obviamente, implicações na forma como é transmitida a infecção. E, neste momento, já é possível caracterizar esta forma deste comportamento das redes. Porque nós precisamos de olhar para as questões de uma forma dinâmica. Temos aqui, este é um slide clássico das aulas de epidemiologia, se lembram quem tem este background mais na área da epidemiologia, conhece este slide, que eu achei particularmente apropriado por vários motivos. Portanto, que nos explica que uma coorte não é mais do que um grupo de pessoas que têm alguma coisa em comum e que nós vamos monitorizando ao longo do tempo. E, portanto, a vantagem que nós pretendemos ter é, se nós fizermos, por exemplo, um estudo transversal, que é a maior parte dos estudos que nós fazemos para compreender o estado da doença numa determinada população, nós vamos, num determinado ponto no tempo, fazer, digamos assim, uma análise da população. E isso pode nos deixar, primeiro, tira-nos uma dimensão dinâmica, de nós percebemos o que é que são os novos casos, e depois também permite que alguns eventos, que são aqueles que potencialmente são mais graves, passem despercebidos, porque, por exemplo, as doenças de evolução mais rápida e fatal podem eventualmente não ser captadas por um determinado estudo feito num determinado ponto no tempo. Daí que precisamos de seguir as pessoas ao longo do tempo para percebermos de facto qual é a dinâmica da infecção. Isso faz-se, pura e simplesmente, imaginando que cada um destas letras representa um indivíduo que é seguido ao longo do tempo e durante o tempo em que nós temos contacto com ele, vamos avaliando o surgimento, por exemplo, da infecção VIH ou uma mudança de comportamento. Aqui, cada um destes X representa um evento, por exemplo, a seroconversão. Isto é um exemplo típico de um estudo de coorte prospectivo ou de uma esquematização de um estudo de coorte prospectivo. É lógico que não teríamos 5 linhas, mas sim muitas mais. E, portanto, nós queremos coortes para quê? Nós precisamos de coortes, estudos de coortes, nomeadamente prospectivos, como é o caso daquele que vamos falar a seguir, para compreender a mudança nas populações em que estamos a estudar, no caso nos HSH. E que mudança é que estamos a falar? Da mudança na frequência da infecção pelo VIH ou de outras infecções de transmissão sexual e também a mudança nos comportamentos. Quer eles sejam os comportamentos ditos de prevenção primária, quer nos refiramos à prevenção dita secundária. Depois também queremos evitar a causalidade inversa. Por exemplo, nós temos um exemplo claro do projeto que foi realizado, do projeto Cloto, que foi realizado nos utilizadores de drogas injetadas, nos quais foi possível compreender que os indivíduos que tinham a infecção pelo VIH reportaram mais frequentemente a utilização de preservativo e menos frequentemente, naturalmente, a partilha de material de injeção. E é lógico que, a partir daí, nós deixamos de conseguir ver os comportamentos como uma causa da infecção, mas eles passam a poder ser vistos apenas como uma consequência da infecção. E isso é a causalidade inversa que nós queremos evitar com os estudos de coorte, nos quais nós medimos primeiro o fator de risco e depois é que medimos o evento. Portanto, com isto nós queremos que a resposta às necessidades, de facto, em tratamento e na prevenção, seja mais dinâmica e que, portanto, tenha consequências reais. Por isso, se criou a Lisbon MSM Cohort, uma coorte de homens que têm sexo com homens, baseada no checkpoint LX, que tem os objetivos, tanto na área dos resultados em saúde, no qual nós pretendemos quantificar a incidência da infecção VIH em homens que têm sexo com homens em Portugal, e também monitorizar os comportamentos e as suas mudanças ao longo do tempo, permitindo-nos isto identificar pontos em que nós mais facilmente consigamos prevenir as novas infecções por VIH no futuro. Além disso, é importante pensar no ponto de vista da prestação de cuidados. Esta coorte também tem o objetivo de que se consiga compreender quais são as estratégias para melhorar a qualidade dos cuidados e, particularmente, a ligação aos cuidados de saúde. O setting ideal foi o do checkpoint LX, que, como sabem, como penso que possam saber e como a doutora Maria José Campos vai
seguramente apresentar a seguir muito melhor do que eu. O Checkpoint LX é um serviço anónimo que é confidencial, no caso, por exemplo, da coorte, não é naturalmente anónimo, que é gratuito para o rastreio rápido, primariamente do VIH, mas não só, que é dirigido a homens que têm sexo com homens e é, digamos assim, um serviço prestado por pares. Tem como objetivos promover a detecção precoce da infecção, bem como realizar o aconselhamento e testar outras infecções de transmissão sexual e fornecer o apoio e a ligação aos cuidados de saúde dos indivíduos que tenham teste reativo. E, portanto, estes utilizadores são homens que têm sexo com homens, que são, digamos assim, recorrem ao Checkpoint LX através de, ou que conhecem o Checkpoint LX através de várias estratégias, quer ela seja uma divulgação mais ativa por parte da equipa, quer seja pura e simplesmente porque as pessoas, pela localização geográfica do próprio serviço do Checkpoint, quer seja por referenciação entre indivíduos, não é? Portanto, as chamadas redes sociais, não estou a falar das redes sociais online, mas das redes sociais entre pessoas mais clássicas, digamos assim. Daí que os participantes da coorte sejam precisamente pessoas que estão incluídas dentro deste grande grupo de clientes do Checkpoint LX. Nós sabemos que todos eles são homens que têm sexo com homens, os participantes desta coorte, são maiores de idade, peço desculpa, e têm que ter ainda resultado para o VIH no momento negativo, para o VIH no momento do recrutamento, naturalmente, para que depois estejam de facto em risco de poder vir a ter seroconversão. Os seguimentos são feitos periodicamente, de 6 em 6 meses, sendo que os indivíduos são contactados por SMS ou por e-mail. É importante distinguir o que é a coorte e o que é o Checkpoint. O Checkpoint é um serviço de saúde e a coorte é um seu ramo que pretende dar resposta a perguntas mais científicas, digamos assim, mas sem qualquer prejuízo, como é lógico, da prestação dos cuidados de saúde. Os participantes são inquiridos através de um questionário estruturado, aplicado por cada um dos técnicos do Checkpoint. Temos aqui os exemplos de 3 questionários: o questionário inicial de entrada na coorte, o questionário de seguimento na coorte e o questionário para os indivíduos que recusam entrar na coorte, mas para os quais nós podemos ter alguma informação para conseguirmos perceber se essas recusas são ou não diferenciais. E o questionário destina-se a fazer uma caracterização sociodemográfica, mas também uma caracterização comportamental, no que diz respeito, por exemplo, à utilização de substâncias e aos comportamentos preventivos da infecção VIH. É feito um teste VIH, com aconselhamento para ir pós-teste, naturalmente, é um teste rápido, em caso reativo, à referenciação ao Hospital dos Capuchos, e pode haver, eventualmente, se desejado pelo indivíduo, um acompanhamento até essa mesma consulta. Do ponto de vista da gestão da informação, os dados são informatizados por leitura óptica e são guardados não identificáveis numa base de dados eletrónica no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. É um estudo observacional, não deixa por isso de cumprir os princípios da Declaração de Helsínquia. Os participantes são considerados participantes apenas se consentirem depois de serem informados sobre os objetivos do estudo. Tem um parecer positivo da Comissão de Ética, esta coorte dos MSM. Agora, de um ponto de vista mais concreto, entre abril de 2011 e janeiro de 2013, foram registadas ou foram informatizados os dados correspondentes a mais de 2.000 visitas ao Checkpoint LX, dos quais mais de 1.700, aproximadamente 1.800, corresponderam a contactos de indivíduos que aceitaram participar. Portanto, depois excluímos indivíduos que não quiseram participar, indivíduos que, pura e simplesmente, não eram elegíveis para participar, nomeadamente porque, por exemplo, já tinham um resultado positivo para o VIH. Falamos, então, de aproximadamente 1.200 primeiras entrevistas, dos quais algumas pessoas depois já foram seguidas, naturalmente, e reentrevistadas, correspondendo a 500 entrevistas de seguimento. A forma como evoluem os seguimentos é óbvia. Nós começamos com avaliações basais para a coorte e a proporção de indivíduos que estão em seguimento vai aumentando ao longo do tempo, como seria de esperar.
sendo que acaba por ser entre um terço e metade, mais recentemente, das avaliações totais. Uma coisa que também não nos surpreende e que reforça esta questão do papel que o teste tem como recurso de prevenção da doença, digamos assim, de prevenção secundária, é o número de testes que as pessoas já fizeram quando fazem a primeira avaliação nesta coorte. E é interessante ver que aproximadamente só um sexto das pessoas é que nunca tinha feito nenhum teste e a maior parte delas tinha feito mais do que um. A maior parte delas, aliás, até tinha feito 3 ou mais. O momento em que elas, ou quando elas aparecem pela primeira vez no checkpoint ou fazem a primeira avaliação basal na coorte, de facto, elas fazem o teste para conhecer o seu estado de saúde ou por teste de rotina, digamos assim, maioritariamente. E a segunda razão mais referida é a percepção de ter havido uma exposição ao VIH, quer ela seja mais, digamos assim, próxima ou menos próxima. Mas uma das coisas que as coortes nos permitem fazer é perceber como é que as coisas mudam, de facto, ao longo do tempo. Não é? Eu disse isto, mas agora queria mostrar uma forma, digamos assim, de uma forma mais quantitativa o que é que isto quer dizer. Vemos que na avaliação basal, houve 52% das pessoas que fizeram o teste fizeram-no por percepção da exposição ao VIH. No entanto, esta percepção no seguimento já só acontecia em 35,2% dos casos, num terço das pessoas. O que significa que, de facto, ao longo do tempo, como aliás é intuitivo, as pessoas passam a ir mais por rotina, como podemos ver aqui, do que pela percepção da exposição, até porque as pessoas são rechamadas, recontactadas para comparecerem no checkpoint. E, portanto, isto corresponde a uma estabilização, digamos assim, desta prestação do teste aos HSH. Então, das primeiras avaliações, houve 47 resultados reativos e é importante ressalvar que a esmagadora maioria das pessoas já tinha feito pelo menos um teste anteriormente. Portanto, os positivos têm uma história de teste anterior mais frequente do que os indivíduos que têm o teste não reativo. E isto, mais uma vez, tem implicações relativamente à forma como as pessoas olham ou como as pessoas gerem a doença. E aqui vemos, portanto, a partir da avaliação basal, prospectivamente, qual foi, durante este período de seguimento, a incidência da infecção VIH. Foram identificados 6 casos de VIH incidentes, num denominador de 329 inquiridos que tinham uma ou mais avaliações e que preenchiam todas as condições para nós conseguirmos calcular a incidência. E, portanto, aquilo que nós vemos a partir daqui é que se seguirmos sem HSH durante um ano, ou se quiserem, se seguirmos 1000 homens que têm sexo com homens durante um ano, 26 deles vão seroconverter. Chama a atenção para o facto do intervalo de confiança ainda ser bastante elevado e, portanto, nós não devemos levar este valor de 2,6 como uma estimativa exata da incidência, mas sim como uma estimativa que pode variar no intervalo. E aqui vemos o retrato da utilização de preservativo na última relação sexual com um parceiro estável, na avaliação basal. E é interessante que nós reparemos que isto aqui está estratificado pelo estatuto serológico VIH do parceiro, sendo que todas as pessoas que responderam a esta questão são negativas para o VIH. Portanto, são as pessoas que tiveram teste não reativo. E o que vemos é que, naturalmente, nos indivíduos que têm um parceiro que é VIH+, a utilização de preservativo consistente é mais frequente do que naquelas cujo parceiro é VIH-. No entanto, é importante ver que quase 50% das pessoas não usam consistentemente o preservativo. Portanto, há aqui, de facto, a questão da gestão do risco continua a aparecer como uma questão muito importante. E aqui, novamente, a coorte como uma possibilidade, como uma forma de nós monitorizarmos as mudanças nos comportamentos. Aqui vemos, por exemplo, que a utilização de preservativo com o parceiro estável na avaliação basal foi 44%, a prevalência, e aqui foi 37% no seguimento. O que significa que que é possível que aconteça porque muitas destas pessoas vão fazer o teste a primeira vez antes de deixarem de usar preservativo com o parceiro sexual estável. No entanto, com o parceiro ocasional, a utilização de preservativo na última relação sexual manteve-se relativamente estável e elevada. No entanto, não deixa de ser interessante reparar este capa mede aqui a concordância e diz-nos
que a concordância máxima seria 1, aqui está muito próximo de 0. O que é que isto significa? Que significa que as pessoas, de facto, que existe uma grande transição de comportamentos. Portanto, indivíduos, a proporção mantém-se parecida, de utilização de preservativo na avaliação basal e no seguimento, mas os indivíduos mudam entre si. Portanto, aqueles que usavam preservativo na avaliação basal deixam de usar no seguimento e vice-versa. Finalmente, chegamos à questão do conhecimento e da utilização da profilaxia pós-exposição. Aqui estão as pessoas que disseram que se consideravam muito bem informadas ou relativamente informadas sobre a profilaxia pós-exposição. São aproximadamente 40%, e interessa dizer que do total, apenas 3% referiram alguma vez ter feito este tipo, ter recorrido à PPE, e nos últimos 12 meses, menos de 1% destes homens que foram testados no checkpoint LX. E agora as mudanças. Na avaliação basal, 1,5% nos 12 meses, portanto estamos a falar de uma amostra que não corresponde exatamente ao mesmo número, daí que este número seja um pouco mais elevado, sendo que houve aqui um aumento que, digamos assim, por enquanto ainda não é significativo, porque, como veem, os números são muito pequenos, mas parece ter havido um ligeiro aumento da utilização da profilaxia pós-exposição. Há muitos desafios no estudo de coorte, e quem já fez estudos, muitas das pessoas nesta assistência sabem que de facto, perguntar as coisas às pessoas é sempre complicado, e pedir às pessoas que nos deem informação sobre a vida delas é um desafio em si. E depois temos que nos deparar com questões que são as recusas de participação. As pessoas não têm que participar nestes estudos, muitas vezes não querem participar, e nós temos que compreender quem é que elas são e como é que nós podemos fazer para que elas participem e para que elas percebam o valor daquilo que nós estamos a fazer. Depois também é importante nós quantificarmos quem são as pessoas que deixam de querer participar e porquê. É importante, no caso do checkpoint, no caso em que as redes são tão relevantes para a referenciação, digamos assim, das pessoas até ao checkpoint, é importante compreender como é que elas condicionam quem são as pessoas que de facto vão lá aparecer e quem são as pessoas que vão aceitar participar na coorte. E depois também temos que compreender que, à medida que há mudanças na população base e nas próprias redes que fazem com que as pessoas cheguem ao checkpoint, vai haver mudanças temporais na composição da coorte. Esta é uma coorte dinâmica. E depois, finalmente, para o bom epidemiologista, tem que se preocupar com o efeito de estar a estudar uma pessoa na forma como ela age. Portanto, é lógico que nós pedirmos a uma pessoa que participe num estudo de coorte pode mudar os seus comportamentos. O futuro é muito vasto, e nós podemos pensar na forma de olhar para a coorte como uma maneira de nós estudarmos a ligação aos cuidados de saúde, da qual a doutora Maria José Campos vai falar mais concretamente. É possível também caminhar para a investigação clínica, nomeadamente porque as infecções incidentes são infecções precoces, não é? E depois também compreender mais de uma perspectiva epidemiológica de que forma é que as ditas redes das quais eu tenho falado, que não são as redes sociais online, mas são as verdadeiras redes das pessoas, vão condicionar a forma como elas adquirem a infecção, mas também a forma como elas se comportam no sentido preventivo e no sentido da forma como lidam com o risco da doença, como gerem o risco. Há muitos parceiros, há muitas pessoas que têm apoiado este projeto, e eu deixo só aqui um retrato destes apoios. E, finalmente, não queria deixar de mostrar as pessoas que, de facto, trabalham nesta questão. É claro que a ministra Ana Jorge não fez recolha de dados, não é? Portanto, a recolha de dados é feita, e a gestão do projeto e a coordenação do projeto on-site é feita pelas pessoas que estão naquela fotografia. Ainda pelas pessoas que estão na segunda linha, digamos assim, que não aparecem na fotografia porque não puderam estar presentes naquele momento, por várias razões. E depois há ali o SPUP, que é o parceiro do Porto, que são as pessoas que lidam com a informação, com os dados recolhidos e a análise estatística. E, portanto, é tudo. Obrigada.